E aí, pessoal, beleza? Por acaso, vocês têm o problema de nunca saber onde está o dinheiro da empresa de vocês, ou então nunca sabe se no final do mês vai sobrar alguma coisa? Se vocês têm essa sensação, fica aí que eu vou dar algumas dicas de como resolver esse problema, beleza? Bom, pessoal, eu me chamo Arthur Azevedo, responsável pela empresa JVix Contabilidade, e vou explicar agora para vocês como que funciona um fluxo de caixa. Mas antes, eu vou pedir vocês para se inscrever no nosso canal e deixar o like. Só assim o YouTube vai entender a relevância do nosso conteúdo e vai levar para você e para mais pessoas, beleza? Mas vamos lá. Antes de eu começar a falar do fluxo de caixa, eu vou passar aqui um pouquinho do que eu acredito ser a rotina de vocês. Geralmente as pessoas abrem um negócio e aí o que elas fazem? Criam uma planilha financeira em que elas têm o controle ali das despesas que ela tem do mês, não é não? E aí o que acontece? Ela pega ali o hábito de mensalmente, ou melhor, semanalmente, abrir a planilha, olhar as contas que tem para pagar e aí vai lá no Internet Bank e faz o pagamento daquelas contas, beleza? E aí também vem às vezes o problema de tem aquelas contas para pagar, porém no caixa não tem o suficiente para suprir as contas, certo? E aí o que acontece? A pessoa tem que pegar aquelas contas do mês, ou melhor, da semana, e jogar para a semana seguinte, né? E aí na semana que eles estão, correr atrás de fazer um caixa para poder suprir as contas que já estão entrando em atraso, né? E aí na semana seguinte faz o pagamento daquelas contas, com juros e multa, né? E aí, para poder resolver esse problema, existe uma ferramenta chamada fluxo de caixa, né? E aí eu vou passar algumas dicas de como vocês podem fazer para utilizar essa ferramenta. Primeiro, é importante que vocês utilizem um sistema financeiro. Vocês, não que usar planilha seja errado, mas o sistema financeiro vai dar a opção de vocês terem informações de forma mais rápida e mais organizada, perfeito? E às vezes ou melhor, muitas das vezes, podendo fazer conexão com a contabilidade, entendeu? Então, assim, nós aqui, por exemplo, temos parcerias com vários sistemas financeiros que permitem que vocês tenham um controle melhor do financeiro da empresa de vocês e junto com o suporte que nós podemos oferecer, entendeu? Conectado com a contabilidade, perfeito? Então, vocês têm uma informação muito mais rica e muito mais tranquila de se controlar, perfeito? Então vamos lá, essa é a primeira dica, procurar um sistema financeiro, beleza? A segunda dica, criar um plano de contas. Vocês definiram lá o sistema financeiro que vocês vão utilizar e aí agora vocês têm que definir o plano de contas. O que é o plano de contas? Dentro do plano de contas vocês vão criar categorias de como vocês vão descrever e controlar as despesas e as receitas da empresa. Então vamos lá no plano de contas. Vocês vão criar ali tipos de receitas. Então vocês podem fazer tanto por tipo de serviço que vocês têm ou tipo de recebimento. Então vamos supor, um médico. Se você tem ali receita com consulta e exame, vocês podem criar lá a categoria receita com exame, receita com consulta. Ou se vocês querem controlar por forma de recebimento. Eu quero criar aqui categoria de receita com cartão de crédito, débito, Pix, boleto e por aí vai. E aí depois vocês vão entrar na parte de criar as categorias de despesas, né? Energia, aluguel, água, imposto, salário, por aí vai também, perfeito? Então, esse foi o segundo passo, criar um plano de contas. E aí agora vocês vão para o terceiro passo, que é começar a fazer os lançamentos financeiros, ou seja, vocês vão pegar ali diariamente e lançar as receitas que vocês tiveram. Então vamos supor que o médico foi lá e teve uma consulta, fez uma consulta. Ele vai pegar, vai lá no sistema financeiro e faz o lançamento daquela consulta. A consulta para fulano de tal e vai colocar lá, receita de consulta R$300, por exemplo, perfeito? E muitas das vezes outra função bem interessante do sistema é que através dali mesmo vocês já conseguem colocar para emitir a nota fiscal ou o boleto, se for o caso, né? E aí evitando mais uma etapa, por exemplo, de você ter que lançar a receita no sistema de vocês e depois ter que ir lá na prefeitura para poder lançar a nota fiscal de serviço, beleza? Então você já consegue matar
uma etapa desse lançamento, desse lançamento financeiro, beleza? Então assim, essa é uma das partes do lançamento. E aí depois vem os lançamentos de despesa. No lançamento de despesa você vai colocar ali provisionado ali as contas que vocês têm ali mensalmente, conta de aluguel, energia, e vai provisionar elas para os meses seguintes, né? E aí você não vai precisar ficar fazendo o lançamento mensalmente, perfeito? E aí depois vem a quarta etapa, que é aprender a fazer a leitura do relatório de fluxo de caixa. Depois que vocês começam a fazer lançamentos, aí vocês começam a ter dois tipos de relatórios, que é o fluxo de caixa diário e o fluxo de caixa mensal. No fluxo de caixa diário, como é que você vai fazer? Você vai chegar ali, por exemplo, no final da semana, numa sexta-feira, por exemplo, e vão analisar o que vocês têm para receber na semana seguinte e o que vocês têm para pagar, perfeito? E aí vocês conseguem ver os dias que vocês têm mais entrada e mais saída. E aí começa a negociar, por exemplo, com fornecedores para colocar numa semana melhor, que o caixa de vocês não vai já estar tão saturado de contas para pagar, perfeito? E a mesma coisa com as receitas, vocês podem, por exemplo, criar uma meta de, olha, toda semana eu preciso fazer X de receita para entrar na minha conta, para eu poder bater a meta que eu estipulei para o mês, perfeito? E dali, semanalmente, vocês vão acompanhando isso, ok? E a mesma coisa com despesas, por exemplo, você pode criar uma meta com fornecedores, com insumos, né, que você pode pegar ali, estipular um valor de insumo que vocês vão ter de despesa no mês e vai dividir aquilo ali durante as semanas do mês, né? Então vocês vão colocar ali, por exemplo, que eu vou gastar aqui R$1.000 por semana, perfeito? E aí vocês vão avaliar quando chegar no final da semana quanto que vocês tiveram de despesa com insumos, perfeito? E aí vocês vão verificar se extrapolou ou não. Se for o caso de extrapolar, você já sabe que na semana seguinte tem que reduzir o quanto vocês têm para gastar com insumo. Ou se vocês na semana anterior vocês tiveram um controle melhor, na semana seguinte talvez possa aumentar um pouquinho desse valor, perfeito? E dali, com fluxo de caixa diário, vocês vão criando estratégias para poder trabalhar o dinheiro durante o mês, perfeito? Para poder, no final do mês, vocês baterem a meta de lucro que vocês desejaram ter, perfeito? E depois vem o fluxo de caixa mensal. O fluxo de caixa mensal serve para vocês poderem analisar quanto que entrou de receita na empresa e quanto de despesa vocês tiveram e qual foi a geração de caixa, se ela foi positiva ou negativa, perfeito? E dali vocês começam a avaliar mês a mês, perfeito? Então vocês vão conseguir verificar se vocês estão crescendo ou reduzindo de acordo com o tipo de receita, por exemplo, né? Vamos supor que o médico ele teve um crescimento com a receita com consulta e uma redução com a receita de exames, né? E aí dali ele traça estratégias para no mês seguinte aumentar a receita que ele acha mais interessante para ele, perfeito? Mesma coisa com despesa, ele verificou ali que às vezes a energia dele vem de alguns meses para cá crescendo X% mês a mês. Aí ele começa a traçar estratégias para poder reduzir aquela despesa de energia e ficar dentro de um patamar aceitável, perfeito? E aí depois, gente, vem a última dica, que é criar rotina, perfeito? Não adianta vocês contratarem um sistema financeiro, pegar ali uma primeira semana, um primeiro mês, fazer os lançamentos e depois largar aquilo para lá. Dessa forma não vai adiantar de nada, vocês vão acabar tendo o mesmo problema que se tivesse com a planilha, ok? Não vai ter informação, vai ficar na mesma sensação de nunca saber se está gerando dinheiro para a empresa de vocês, se está gerando caixa, se está dando lucro, se está dando prejuízo. Entendeu? Então assim, tem que ter rotina. É difícil, é complicado, não é algo que a gente coloca de um dia para o outro, mas infelizmente é necessário para que uma empresa possa crescer, beleza? E aí, para poder ajudar vocês, nós aqui da JVix Contabilidade, nós temos o serviço de terceirização financeira, perfeito? Em que a gente pega tudo isso que eu falei agora para vocês e fazemos aqui essa terceirização. Então vocês podem ir tomar conta do negócio de vocês, de fazer mais receita, fazer mais consulta, fazer mais vendas, né? E nós tomamos conta do financeiro de vocês e ajudamos vocês a acompanhar como anda esse desenvolvimento
do financeiro, perfeito? E aí ajudamos vocês com feedbacks da onde vocês precisam melhorar, de onde vocês precisam reduzir, perfeito? E aí vamos traçando estratégias juntos para vocês fazerem a empresa de vocês crescerem, beleza? E aí eu vou deixar aqui o telefone da nossa empresa e o nosso site para que vocês possam entrar em contato com a gente. E aí, se vocês estão precisando, nós teremos um maior prazer em ajudar vocês no crescimento do negócio de vocês, beleza? Muito obrigado, valeu pela atenção. Tchau, tchau, gente!